Olá, família! Tudo bem com vocês? Vamos para cima para mais um vídeo. Hoje é dia 14 de dezembro de 2022. Uma bela quarta-feira aqui no interior de São Paulo, de Mogi Guaçu. Nova cúpula militar receberá ordem para desocupar a frente dos quartéis. Decisão de Lula é anterior a atos de vandalismo. Futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, fala em punir envolvidos. Essa matéria é do Estadão. Vou colocar aqui para vocês. Por Felipe Frazão, Beatriz Bula, André Borges e Wesley Galzo. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva quer pôr fim aos protestos que ocorrem na entrada de quartéis para contestar o resultado das urnas. A remoção de manifestantes que pedem intervenção militar será uma das primeiras orientações de Lula na conversa com os novos comandantes gerais das Forças Armadas nos próximos dias. Antes mesmo dos atos de vandalismo em Brasília pelos Black Blocs e não pelos bolsonaristas, como afirmou este jornal, Folha, o consórcio de mídia, até a Fátima Bernardes, né, veio falar essas coisas aí sem prova alguma, né? Os caras lá com a mochilinha de primeiros socorros, com máscara para Covid, bem diferenciada, né? Eu já vi aquelas máscaras para Covid que eles estavam utilizando contra gás lacrimogênio. Igualzinho que tá acontecendo lá nos países lá do Peru, lá, com o Castilho, que fez merda, aquele esquerdista. É igualzinho, a mesma máscara. Mas eu acho que é por causa do Covid, que deve estar aumentando pelo consórcio de mídia aí, né? Eles estão usando esse novo modelo para saírem às ruas de bolsa de primeiros socorros. Vai que o seu amigo passa mal, então aí fica complicado, né? Então eu entendo a preocupação, é um povo bem consciente, esses Black Blocs, né? Antes mesmo dos atos de vandalismo em Brasília, na noite de anteontem, o presidente eleito já havia dito a deputados aliados que trataria com os generais do plano de encerrar as aglomerações e acampamentos no entorno das organizações militares. As ações violentas, que incluíram incêndio de ônibus e carros, começaram horas após a cerimônia de diplomação de Lula e de Geraldo Alckmin. Só que eles esquecem de mencionar aqui, né, os discursos que teve o Lula, que teve o Alexandre de Moraes e mandar prender o nosso querido índio lá, que aí foi colocado como índio bolsonarista. Mas, peraí, não é o PT que defende as minorias? Não é o PT que defende os índios? Ou ele defende os índios loirinhos de olhos azuis? Deixa pra lá. Para Lula, o presidente Jair Bolsonaro estimula a contestação das eleições. Abre aspas. Esse cidadão, Bolsonaro, até agora não reconheceu a sua derrota. Continua incentivando os ativistas fascistas que estão na rua se movimentando. Ontem, segunda-feira, ele recebeu esse pessoal no Palácio da Alvorada. Ele tem de saber que aquilo é um patrimônio público. Não é dele. Não é da mulher dele, disse o presidente eleito ontem ao participar do encerramento dos grupos de trabalho do gabinete de transição. É muito interessante, né? O nosso querido Lula falando umas coisas dessas, chamando o homem de família, a mulher de família, a senhorinha de antidemocrático, né? E fascista. Fascista pelo quê? É um governo autoritário? Tem matado pessoas? Tem colocado o seu modo de pensar? Então não é fascista, cara. Para com essa palhaçada dessas palavrinhas sem igual democracia. Para com essa palhaçada. Para. Não viaja. Quem tá mais pra Mussolini é Hitler do que Bolsonaro. Ele não viaja. Para com essa palhaçada, tá? Vocês não. Essa história aqui desse jornalzinho já não cola mais, gente. Pelo amor de Deus. Ontem, Bolsonaro. Deixa eu passar pro lado que vocês não estão vendo mais aqui o texto, né? Vamos lá. Ontem, Bolsonaro não fez comentários sobre os atos violentos. Para Lula, o caso é uma ação da extrema-direita. Ele, Bolsonaro, segue o rito que todos os fascistas seguem no mundo. Qual é? Fala pra mim aí. Matar os seus opositores? Assassinar judeus? Não fez isso, né? Então ele não pode ser chamado de fascista, né, Lula? Pelo amor de Deus, né? Você não tem diploma universitário, mas vamos ser sinceros, né? Vamos parar com essa narrativa tosca aí. O petista definiu Bolsonaro como uma figura anômala, irracional, sem coração, sem sentimentos.
Ele não realmente, acho que não tem sentimentos mesmo. A ideologia dele acho que matou mais de 100 milhões de pessoas pelo mundo, né? Né? Ah, eu me confundi aqui com outro cara, né? Me confundi, acho que eu errei a citação. Diante de uma plateia formada por integrantes da transição de governo, militantes, que entregaram ontem relatórios com diagnósticos sobre as principais áreas da gestão Bolsonaro, Lula disse que o presidente continua incentivando apoiadores a negar o resultado do segundo turno. Por que a gente vai negar uma eleição tão limpa, tão íntegra como essa, onde os candidatos tiveram o mesmo nível de competição, né? Nós tivemos um candidato, o candidato aí bem tranquilo, o candidato aí Lule, né? Que teve em algum ponto na última semana aí 300 e poucas inserções no rádio contra 60 do candidato da direita fascista, como você diz. O judiciário indo a favor de você. O Danones metendo louco, pintando um monte de fake news e a cada dia mais o presidente Bolsonaro não podia nem utilizar as fotos do 7 de setembro. 7 de setembro mesmo, né? Eu acho que é 7 de setembro, se eu não me engano. É uma barbaridade que tu fala, cara. E vocês, ó, esse jornal. Não é jornal, né? Esse boletim da milícia, esse boletim dos militantes, é vergonhoso. Eu perdi 3 eleições e nas 3 voltei para casa. Lamentei, chorei. Não, você nem chorou, cara. Esquece, não sai lágrima daí. Você não tem um pingo de sentimentalismo. Para com isso. Me preparei para ganhar a próxima, afirmou. Na sua avaliação, os relatórios recebidos ontem são como a radiografia do estrago feito no país nos últimos 4 anos. E é muito interessante o discurso que ele utilizou com Fernando Henrique Cardoso em 2002, quando ele ganhou. Estou pegando um país arrasado. Arrasado era quando tava o Collor, cara, com a inflação gigante. Você pegou um país, ó, filezinho, e você foi lá, junto com o Mercadan, dizendo que tava tudo arrebentado. E aí é interessante quando você sobe num carro de comício, você diz que a educação desse país é uma merda. E do seu lado tá o seu ministro da educação, que é hoje o ministro da Fazenda, o Haddad. Que agora ele vai pegar a senha do cofre, ou a chave, né? Do cofre, de um cara que estudou 2 meses economia e que colou para ajudar, para poder passar nas provas. Que absurdo, cara. Que absurdo. O presidente eleito agradeceu. Vamos voltar um pouquinho aqui. Só, isso. O presidente eleito agradeceu nominalmente a senadora Simone Tebet. Simone Tebet, nunca serão, jamais serão, hein? Esquece. Esquece, você sabe o que é uma rejeição e falar lá na CCJ, dizendo claramente que tem 46 milhões de crianças nesse país passando fome. Você é uma fanfarrona. TBT. TBT. Horrível. Que integrou a equipe de transição. Durante a campanha, o entorno de Lula sugeriu que Simone, uma aliada no segundo turno, teria espaço no governo para ocupar a pasta que desejasse. Recentemente, no entanto, os sinais são de que Simone pode não receber o Ministério de Desenvolvimento Social, reivindicado pelo PT por abrigar o Bolsa Família. Eles querem dinheiro, eles querem poder, é isso que eles querem. Comandantes. Na última quinta-feira, Lula recebeu a cúpula do partido Avante no hotel onde despacha, em Brasília. Estiveram com ele, entre outros, os deputados federais André Iannones, Luiz Tibé, ambos de Minas Gerais. Na ocasião, o presidente eleito disse que começaria no dia seguinte a apresentar seus ministros. Afirmou, então, que apontaria o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, como novo titular da defesa. E esse cidadão até agora não reconheceu a sua derrota. Continua incentivando os ativistas fascistas que estão na rua, disse o presidente eleito. É um absurdo, mas vamos lá, vida que segue. Vamos terminar de ler isso aqui, que é muito grande. Que gostaria de conversar, presidente eleito, que gostaria de conversar logo com os futuros comandantes, pois o fim dos atos na frente dos quartéis era uma de suas prioridades. Aos deputados, Lula considerou os acampamentos um desrespeito às próprias Forças Armadas, dizendo lá na Constituição Federal, no artigo 5º, que nós podemos exercer, falar o que pensamos e nós podemos nos concentrar onde quisermos, desde que não atrapalhamos o fluxo.
O início com os caminhoneiros foi complicado. Isso atrapalhava o direito da outra pessoa que estava indo e vindo. Ok, isso é errado. Mas agora não estamos atrapalhando nada. Que fascistas são esses? Continuando aqui. Os oficiais generais que assumirão o Exército, Marinha e Aeronáutica já foram selecionados por Múcio. Lula planejava conversar com o general Júlio César de Arruda, do Exército, o almirante Marcos Olsen, da Marinha, e o brigadeiro Marcelo Damasceno, da Aeronáutica, na sexta. O encontro foi adiado a pedido de Múcio, para que ele pudesse fazer uma reunião prévia com o atual ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. A conversa entre Múcio e Oliveira ocorreu ontem, com a presença de integrantes da alta cúpula da defesa, como o secretário-geral Sérgio José Pereira e o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, general Laerte de Souza Santos. Os interinos. Há no cenário uma possibilidade de que os comandantes apontados pelo presidente eleito assumam as respectivas forças antes da hora. Tudo porque os atuais deram sinais de que pretendem deixar os cargos antes da posse, em 1º de janeiro. Mesmo que os escolhidos por Múcio não sejam nomeados por Bolsonaro, eles poderiam comandar interinamente como oficiais de 4 estrelas mais antigos da tropa. Como mostrou o Estadão, os atuais comandantes publicaram carta na qual expressam apoio às manifestações, desde que não ocorram excessos. No texto dirigido ao povo e às instituições, eles ignoraram o teor intervencionista e o clamor por um golpe de Estado perpetrado por militares. Um dia antes da publicação, o comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, determinou aos generais da ativa que não reprimissem pela força a realização de marchas, concentrações e discursos diante do quartel-general, em Brasília, e nas unidades militares em todo o país. Ordenou ainda que os atos não fossem estimulados. Oficiais e praças da ativa e da reserva, no entanto, já foram flagrados incentivando e participando dos acampamentos. Um parlamentar que aconselha Lula no diálogo com a caserna disse ao Estadão que não se trata de um pedido, mas da necessária articulação já em andamento para acabar com as aglomerações. O maior problema é justamente a participação de integrantes da reserva e da família militar nos atos, assim como o apoio dos clubes militares. Não vai ter tarefa fácil, o Lula, mas no país da impunidade, né, tudo é possível. O assunto tem de ser levado aos generais, porque os atos ocorrem em perímetro de segurança de área militar, sob a responsabilidade dos comandantes das Forças Armadas. Assim, o patrulhamento é controlado pela Polícia do Exército. Ontem, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo, afirmou que a manutenção ou não do acampamento no QG em Brasília será reavaliado. Mais informações na página 7 a 8, ok. Danilo ponderou que tudo tem de passar pelo crivo da área militar. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva confirmou ontem que o economista Aloysio Mercadante será o novo presidente do BNDES, como antecipou o Estadão, e aí vai entregar a parada toda para que possam financiar as ditaduras. O texto ainda continua, vai falar sobre outras coisas, sobre as próximas nomeações aqui, mas o que nós percebemos é o seguinte: se não estou dizendo que vai acontecer, mas se os criminosos subirem a rampa no dia 1º de janeiro, eu posso dizer para você que nós estaremos indo para Vala, para a Venezuela. Afinal de contas, nós teremos, já isso deixando bem claro ontem, no discurso do Lula, na diplomação dele, que o STF e o Poder Executivo irão trabalhar junto pela democracia neste país. Então, meus caros, o que eu tenho a dizer para cada um de vocês aqui é que nós estamos indo rumo à Venezuela. E se a PEC passar no Congresso, que eu acho que irá passar, digo a vocês que não será nada fácil, que nós poderemos estar indo para a Venezuela ainda já em 2023. O rombo será grande, os investidores fugirão deste país, os nossos queridos milionários, bilionários também irão sair, porque eles serão taxados, o Pix será taxado, entre outras coisas. Para quê? Para que o amor vença, para que o pobre coma. E o pobre é a que vai pagar toda essa conta, e ele não vai ter condições de comer, meu caro. Então, não tá nada fácil. E aí o que nós vamos perceber é que a situação vai ficar cada vez mais apertada se ele, o criminoso, subir a rampa.